O nosso assunto hoje é análise de hemisférios em mapa astral, tendo como exemplo aqui uma carta natal de Leonel Brizola. É uma carta diurna, vamos falar de carta diurnas, mas só depois da nossa vinheta. Então, gente, a nossa proposta é trazer uma série de vídeos explicando como que visualmente, uma análise holística, né, olhando o global de um mapa astral, nós podemos perceber pelo menos o espírito, né, o tom que rege a personalidade, o mapa daquela pessoa, daquele nativo. Então nós trouxemos como exemplo aqui uma carta natal de Leonel Brizola. Os dados que eu tenho, né, e do mapa que eu possuo aqui é o seguinte: o Leonel Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, portanto um aquariano, com ascendente em peixes. Ele nasceu às 9 horas, por volta das 9 horas e 56 minutos, pelo menos isso que eu tenho de dado, né? Isso aqui faz parte dos arquivos da Constelar, que é uma escola de astrologia que eu andei fazendo alguns estudos por eles, e ele nasceu na cidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui o mapa dele, que seria isso daqui, tá? O mapa tá o corte aqui na linha do descendente, aqui o ascendente peixes, tá? Aqui está o sol do Brizola. Como vocês podem observar, então você teria, lógico, né, isso aqui seria uma esfera, desculpa, um círculo, né, fechando aqui, que nós, por um erro de impressão não saiu essa parte. Nós vamos perceber que nós temos aqui na parte de baixo do mapa, nós temos bem pouco planetas, porque trata-se de um mapa, né, diurno. Por que diurno? Porque o Sol está na parte de cima do mapa, por isso eu digo que é um mapa diurno, né? Bom, daí a gente vai ter que aqui está o solzinho dele, né? Tome cuidado, porque quando a gente trabalha aqui com a gravação, do jeito que eu gravo, ele sai invertido. A gente vai perceber que existe uma grande concentração de planetas na parte superior do mapa, ou seja, daqui para cima, né? Então você percebe que os planetas estão quase todos aqui por cima. Então isso revela o quê? Que nós temos uma personalidade voltada muito para o público, né? Um detalhezinho é essa lua, né, aqui bem no alto do mapa, que isso já é um sinal de uma certa popularidade. Ele teria mais popularidade ainda se ela estivesse aqui, né, bem no meio do céu, mas ela está aqui, então isso já revela, né, uma grande tendência a uma popularidade. Então é um mapa assim bastante favorável para políticos, né? A partir do momento que você tem muitos planetas aqui nessa região superior do mapa astral, isso mostra que é uma pessoa que tem necessidade de ter uma vida pública intensa. Não obrigatoriamente político, poderia ser uma pessoa com vocação mesmo para trabalhar numa indústria privada, mas que vai ter sempre uma certa visibilidade pública, uma grande visibilidade social. E isso é uma das características desse tipo de mapa, tá? Só lembrando que essa parte do hemisfério representa uma pessoa, vamos dizer assim, a vida pública da pessoa, e aqui a parte de baixo a vida privada, a questão do convívio com a família, com o lar, a intimidade e tudo mais. Então Brizola era uma pessoa claramente que vamos dizer assim, se sentia muito bem lidando com o povo, se expondo, né, se mostrando para a sociedade, se dando a cara a bater, né, dentro da sociedade. Eu queria também falar para vocês o seguinte, que é óbvio que todos os políticos não têm essa configuração. Eu estava olhando aqui nos meus arquivos, eu tinha aqui um mapa atribuído a Lula, apesar que a data de nascimento do Lula é controverso, né? Muita gente diz que diz, então não quis usar o mapa do Lula. Também tem essa característica. Porém, eu tenho aqui um mapa do Serra,
nos meus arquivos, e ele tem justamente o contrário, né? O José Serra, ele tem muitos planetas na parte baixa do mapa, né? Então é um mapa mais voltado com características noturnas, apesar que eu nem olhei direito aonde que está o Sol do Serra. Mas com isso, o que a gente pode dizer? Que muitas vezes um político, ele também pode, mesmo tendo configurações bastante tensas aqui, mas você vai perceber que, se você for analisar o político José Serra e o político Leonel Brizola, nós vamos perceber que eles têm características assim bem diferentes e que essa análise também justifica, tá? Porque o Serra, apesar de não ter um mapa público, né? E ele ter vida pública, a gente vai perceber que o Serra era uma pessoa que gostava muito mais muito menos da exposição, né? Tanto é que o José Serra, ele era aquele tipo do cara que ele trocava o dia pela noite, ele raramente, quando as pessoas tinham dificuldade de encontrar ele, né? Porque ele dizia isso, que ele ia dormir tarde, ele acordava tarde, e ele meio que trocava os horários, e ele não se expunha tanto quanto o Leonel Brizola. O Brizola era uma pessoa bem mais de dar cara a bater, né? Isso acho que fica bem claro, fica bastante nítido, se a gente olhar a trajetória dos dois. É aquela história, né? A astrologia, ela mostra as tendências, né? E as pessoas vão adequar suas vivências dentro dessa tendência. No caso do Brizola, ele tem um mapa mesmo astral tipicamente de político, e no caso do Serra, onde você tem uma concentração grande de planetas na parte de baixo do mapa, ele também vai ser um político, mas um político que vai ter menor, né? Vai ter assim menor, vamos dizer assim, liberdade na vida pública, né? O Serra era uma pessoa bem mais contida do que o Brizola, e isso é mostrado no mapa. Isso também tem outros fatores a serem analisados, né? O fato do Brizola ter o Sol em Aquário, ter a Lua ali na casa 9 também, e isso é um fator bastante determinante para que esse mapa e esse hemisfério seja vivido, né? Você ter os luminares, né? Os luminares na parte superior do mapa, isso contribui bastante, né? Não é só os luminares, não. Ele tem Marte, ele tem Júpiter, ele tem Saturno, Urano, Mercúrio, ele tem quase tudo, né? O que ele vai ter aqui embaixo são os geracionais, né? Ele tem Plutão e Netuno na parte baixa do mapa, certo? Tá? Então isso mostra, né, que como é poderoso, né, essa análise visual do mapa astral. Só de você olhar, você percebe que é uma pessoa que tem se sente bastante, vamos dizer assim, bem na vida pública, né? Ele consegue atuar bem na vida pública, que foi o caso do Brizola, uma pessoa que tinha um carisma bastante grande. Aliás, um carisma bem maior do que de José Serra, né? Que talvez estivesse vivendo mal o seu mapa, né? Talvez o Serra não tivesse nem ter sido político, é uma coisa que passou na minha cabeça. Talvez o Serra deveria ter se dedicado a outro tipo de atividade sem ser atividade pública. Talvez trabalhar mais nos bastidores da política, né? Ou junto numa condição mais íntima dentro da política. Tudo bem, gente? Então tá aqui a nossa análise e até mais!